Rick Grimes de The Walking Dead, Joel de The Last of Us. A gente sabe que existem diversas diferenças entre os dois protagonistas, mas sim temos semelhanças, tem alguns pontos muito parecidos entre os dois, seja de personalidade, de atitudes que eles têm que tomar durante o seu próprio apocalipse ali. Pois é, separei os principais aqui e se você quer saber, só prestar atenção nesse vídeo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo, agora não só sobre The Last of Us ou só sobre The Walking Dead, mas sobre dois dos personagens talvez mais importantes das duas produções, um comparativo entre eles, que apesar de ter mais diferenças, também tem grandes semelhanças. Inclusive, né, eu quero deixar em aberto aqui pra você que tá assistindo, se quiser depois que eu faça um vídeo polêmico, né, de comparativo de qual é o mais forte, analisando todos os aspectos, escreve nos comentários, claro, deixa o like muito importante nesse tipo de vídeo pra ajudar na divulgação e tudo mais, e se inscreve no canal que eu continuo aqui com a cobertura das duas séries aí e muito mais. Seguinte, né, vamos começar aqui. De um lado, a gente tem Joel Miller, que tá sendo cada vez mais apresentado pra muita gente que não sabia quem é ele, agora pela série The Last of Us da HBO. Ele que é um sobrevivente nato, bruto, que defende ali os seus, assim como o Rick Grimes sempre foi em The Walking Dead, com intensidade e inclusive, o momento que ele deixa The Walking Dead é um momento honroso, se sacrificando pra salvar outras pessoas. A gente vai ver mais essa história depois, mas vamos começar com um comparativo. Primeiro ponto é a baixa confiança nos sobreviventes. Isso mesmo, a gente tem tanto em Joel quanto em Rick um senso de muita atenção e de desconfiar demais de quem chegar perto deles que for novo. Se tratando de um certo ponto da história em que os dois já viveram o suficiente dos seus respectivos apocalipses, os dois em suas histórias se mostram sempre com um pé atrás com um sobrevivente novo que chega, de forma que sempre eles vão estar preparados pro pior, caso a pessoa traia eles, a pessoa que tá mostrando confiança faça alguma coisa, eles vão estar preparados e sempre vão ter sua estratégia e dar o seu jeito pra se livrar de qualquer armadilha nesse sentido. Então nesse ponto eles são bem parecidos e até a forma como eles reagem a esse tipo de armadilha é parecida. E vamos seguir que nesse ponto de falta de confiança a gente vai pra um lado mais sinistro dos dois personagens, um lado mais malvado, podemos dizer. A crueldade quando necessário e às vezes até além do ponto, às vezes inclusive matando inocentes, pessoas às vezes que não tem nada a ver com a treta. Isso acontece tanto com Rick lá em The Walking Dead quanto com Joel em The Last of Us. Rick, por exemplo, enfrentou grupos em que os líderes desses grupos eram muito mais cruéis do que alguns outros membros. Um exemplo aqui, o grupo do Negan. O Negan, por mais que as suas estratégias e tudo mais eram coisas maldosas, acima do limite e tudo mais, tinha ali seus generais maldosos, mas tinha membros do grupo dele que eram até que inocentes, estavam ali só pela sobrevivência e acabaram pagando com a vida. Rick ali e o grupo mataram vários salvadores de forma fria. Em vários momentos o Rick se mostra cruel, não mais cruel do que os inimigos que ele enfrenta, mas ainda assim ele pode ser vilão para alguns deles. Joel da mesma forma. Um ponto interessante de exemplo é que antes de chegar em Boston, na zona de quarentena, em momentos que não é mostrado na série nem no jogo, ele fazia emboscadas com sobreviventes, ele fazia coisas cruéis com outros sobreviventes para roubar e tudo mais. O personagem matou várias pessoas inocentes e fez vários atos cruéis em certos momentos, simplesmente pela sobrevivência, né? Tá aí mais uma semelhança, essa é bem interessante inclusive. Mas vamos seguir pro próximo ponto, que agora é um lado mais comovente, um lado mais bonitinho, ao mesmo tempo triste, que é o senso de paternidade. Sim, presente muito em Rick, presente muito em Joel. Ambos os personagens têm esse lado de cuidar, de proteger, de dar tudo de si pelos seus respectivos filhos. O Joel lá em The Last of Us, no período da zona de quarentena, ele se apresenta mais fechado, mais frio em relação a isso, mas com o decorrer da história, no próprio primeiro e no segundo episódio ali, você já vê o senso de paternidade dele voltando, né? Por mais que ele não dá o braço a torcer que quer ajudar a menina e tudo mais, ele faz atitudes muito loucas, simplesmente pra proteger, pra ela sobreviver. A questão lá dele ter enfrentado o soldado no episódio 1, salvado a ele aí, foi simplesmente por esse senso de paternidade também, que começa a voltar e vai aparecer mais ainda na série. E do Rick nem precisa falar tanto, né? Porque a história de The Walking Dead já começa com essa ideia dele ter que encontrar sua esposa e
o seu filho. Faz de tudo na história inteira pra poder proteger o Carl e a Judith que vem depois, né? Ela bebezinha e tal. Só que assim, nem sempre dá certo esse senso de paternidade, esse senso de proteger. Por isso, a gente vai pro próximo ponto de semelhança aí dos personagens, que é um ponto trágico em relação a isso de paternidade. Traumatizados pela perda de um filho. Sim, tanto Rick quanto Joel compartilham dessa perda durante o apocalipse. Joel é mais no início, Rick é mais à frente um pouco, mas ainda assim ali nos primeiros 3 anos. Os dois perdem seus filhos meio que nos braços, né? Veem eles morrendo, o Carl toma mordida e é morto com tiros, finaliza. Rick de frente, vendo tudo isso, ele tem o trabalho de ter que levar ele até a igreja lá na cidade e tudo mais. E o Joel perde a Sarah após ela tomar um tiro, né? Que também ela morre nos seus braços ali. Vale destacar que lá em The Last of Us é muito mais comovente do que aquele desastre de morte do Carl que fizeram em The Walking Dead. Só que assim, apesar dos dois personagens, depois das mortes dos filhos, seguirem de formas diferentes, a semelhança tá no ponto deles terem esse trauma, disso incomodar na cabeça deles sempre, eles ficarem lembrando e esse trauma influenciar em coisas no futuro. Rick, por exemplo, lá poupando a vida do Negan e fazendo outras coisas brutas ali e tudo mais. E o Joel lá em The Last of Us avançando na loucura pra cima de um soldado armado, algo que ele não faria se ele não tivesse esse trauma de lembrar do que ele não fez quando foi com a filha dele. Então tem essa semelhança de traumas e tudo mais. Mas agora a gente segue. Um outro ponto muito semelhante na história que é de efeitos aí ao longo do apocalipse. Capturados, agredidos e humilhados. Tanto Rick quanto Joel tem momentos nos seus respectivos apocalipses ali em que eles são capturados ali por inimigos, são rendidos, são presos, humilhados, obrigados a ver coisas que eles não queriam, ouvir coisas que eles não queriam. Aqui os exemplos que eu mostrei, o exemplo lá dos motoqueiros, o exemplo aqui do Rick sendo capturado pela Jade. O Joel a gente tem aqui já no primeiro episódio de The Last of Us sendo rendido pelos soldados, já esperando a morte. Durante a história a gente vai ter outros momentos assim, e que sim, uma semelhança a mais nisso aí também entre os dois personagens é a questão de que com frequência eles encontram uma forma de dar a volta por cima dessas pessoas que estão rendendo eles. E falando em saber lidar com situações, vamos falar de saber lidar com certos objetos ali importantes no apocalipse. Habilidades com armas de fogo. É algo ali que Rick e Joel compartilham durante os seus períodos de apocalipse. Rick em especial tem uma formação militar, ele era policial, ele era xerife e tudo mais. Então desde antes do apocalipse ele já sabia manusear quase todo tipo de arma de fogo, ele entra pra esse mundo assim já bem preparado nesse sentido. O Joel nesse sentido ele não era preparado desde o início, não começa o apocalipse ali já extremamente avançado em armas, ele provavelmente sabia algumas coisas, mas com o passar dos anos, 20 anos e tudo mais, foi obrigado a aprender tudo, então ele domina muito isso. Nos momentos que a gente vai ver dele de The Last of Us mais pra frente, dá pra ver que ele é bem capaz com todos os tipos de armas. Inclusive tem um bem marcante de fuzil à distância, né? E como eu falei de armas de fogo, a gente segue pra um outro ponto de armas semelhante também. Habilidade com armas brancas, que esse é meio que um elemento fundamental de você ter em um apocalipse, seja o zumbi de The Walking Dead ou dos fungos lá de The Last of Us. Rick e Joel têm essa habilidade, seja com o machado grande, o machadinho que ele usa, ou o facão que ele usa em alguns momentos, ele é capaz, ele não é extremamente especialista nisso, mas sabe manusear muito bem, assim como o Joel, aqui usando um exemplo do jogo, a necessidade que você tem disso pra poder estar matando instaladores, infectados de forma mais silenciosa e tudo mais, assim como os zumbis lá de The Walking Dead. Durante a história a gente vai vendo que o Joel tem grande capacidade de usar essas armas brancas aí, porque é importante, é extremamente fundamental nesse mundo dele. Essas são talvez as maiores semelhanças, né? Se tem alguma além que você quer que eu fale aqui, coloca nos comentários que a gente segue com a parte 2 pra contar mais. E claro, se você quer um vídeo sobre diferenças, que tem muito mais, é bem além, né? Escreve aí também, já deixa o like, é muito importante, se inscreve no canal pra você não perder nada, e no mais é isso aí, um abraço, fui!